E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Esse vídeo, né, é a segunda parte, né, a parte 2 da refutação de uma série de 3 vídeos, né, que eu estou fazendo ao pastor Rodrigo Mocelin. Essa é a segunda parte. Eu vou colocar um texto da fala dele para você ver o que ele falou, né, nesse vídeo. Tinha um grupo de jovens, vou repetir, né, tinha um grupo de jovens louvando em volta de uma imagem de Nossa Senhora. E ele fez uma deformação gigantesca, mentiu, né, omitiu textos das Sagradas Escrituras para dizer que aquilo era idolatria, que aquilo era uma adoração. Coisa que a igreja nunca ensinou isso. A igreja sempre discerniu, né, distinguiu corretamente o que é adoração e o que é, né, uma veneração ou uma superveneração, que é o caso, né, de Nossa Senhora. Porque é uma profecia, como eu disse na primeira parte, né, é uma profecia do Evangelho. De agora em diante, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Então os católicos, né, proclamam Maria bem-aventurada em todo o mundo. Né? Em todas as capelas tem uma imagem de Nossa Senhora, não para ser adorada, mas para ser, né, venerada, como a Santa Mãe de Deus. Vou colocar aí na tela, né, o texto desse pastor para a gente dar continuidade aqui, né, no nosso vídeo. E outra coisa, você vai notar que as críticas dos pais da igreja aos pagãos idólatras são idênticas às críticas que nós protestantes fazemos aos católicos. Você vai notar que os argumentos que os católicos dão para dizer que não são idólatras são os mesmos argumentos que os pagãos davam para dizer que eles não eram idólatras. Por exemplo, veja o que Ambrósio, bispo de Milão, disse no século IV. Vamos lá. No culto pagão, como sabemos, as imagens são veneradas, como um grau de adoração que é devido apenas a Deus. Que é claro, aquilo ali, ó. Não é a imagem, eles dizem isso, não é a imagem, é aquilo que representa. Tá bom, então, o que representa? Que tudo que eu tenho vem de uma mulher? No concílio, no catecismo da Igreja Católica, se diz isso mesmo, que a vida veio por ela é a causa da nossa salvação. É parágrafo 494. Ela é a causa? Não é, de forma alguma. Portanto, não deve haver engano em nossas mentes. As imagens feitas pelos homens não são dignas de adoração. Quando eles fazem uma estátua e adoram como se fosse um deus, estão em profunda cegueira. Não há diferença entre adorar a imagem e adorar a coisa representada. Viu aí, né, que coisa impressionante. Vamos tratar aqui de alguns assuntos que ele abordou lá. O primeiro, né, você vê que ele diz que a crítica dos pais da igreja aos pagãos é idêntica à crítica que os protestantes faz a nós católicos. Mais um cidadão querendo puxar, né, a patrística para o seu lado, né? Olha que absurdo. Mas para isso, olha o tamanho da mentira, da desonestidade, né? Os pais a crítica dos pais da igreja é idêntica à crítica que os protestantes fazem aos católicos hoje. O argumento que os católicos fazem hoje para se defender, para dizer que não é idólatra, é o mesmo argumento que os pagãos usavam. Olha só que capacidade, né? Quer dizer que se comparou aos pais da igreja, né? Ele se comparou aos pais da igreja de, olha, nós estamos certos. Os pais da igreja criticavam os pagãos. E nos colocou no lugar dos pagãos. Olha que impressionante. Eu vou mostrar algumas citações dos pais da igreja com relação, né, a Maria, que o vídeo está falando dela. Vou mostrar algumas frases dos pais da igreja com relação a Maria, para ver, pastor, se é realmente isso mesmo que você falou. Que a crítica que vocês fazem a nós católicos
é idêntica à que os pais da igreja faziam, né, aos pagãos. Os pais da igreja, pastor, vai falar, tem algo para nos dizer sobre Maria. Tem algo para nos dizer sobre Maria. Vamos ver se bate, né, com aquilo que os protestantes falam sobre Maria. Vamos ver. E você disse que era uma inovação, né? Isso aí é uma inovação, isso aí não tinha, lá no início não tinha. Nos pais da igreja, a crítica deles é igualzinha, idêntica à que nós fazemos hoje aos católicos, né? Chamando de idólatras. Vamos ver se é. Então, outra coisa que ele falou lá é que ele citou a carta de Santo Ambrósio, né, do século IV, dizendo que o texto que ele leu, Santo Ambrósio está dizendo, está falando do culto aos pagãos, aos imperadores, né, as estatuetas dos imperadores. Os cristãos morriam aos montes para não fazer aquilo. Como é que a pessoa é tão descuidada no modo de falar, né? Como é que a pessoa é tão maliciosa? Os cristãos, pastor, morriam exatamente para não fazer aquilo que os pagãos faziam. Morria para não cultuar os deuses, né, imperadores, as duas estatuetas, prestar culto, queimar incenso às estatuetas dos imperadores. Leia a história corretamente, pastor. O que o senhor está fazendo é um crime contra a história, é um pecado terrível contra Deus que você está cometendo, deformando as sagradas, deformando, né, a história dessa forma. Usou um texto de Santo Ambrósio condenando o culto pagão. O texto que você leu está perfeito, está falando do culto pagão. E querer comparar os cristãos com aquilo. Santo Ambrósio não era cristão, Santo Ambrósio estava condenando os cristãos da sua época. Olha o tamanho da mentira, da incoerência. Quer dizer que Santo Ambrósio estava criticando os católicos de seu tempo. Você deformou tudo, né? Você deformou tudo. Santo Ambrósio estava criticando o culto pagão. Repito, morria aos milhares cristãos justamente para não prestar aquele culto. Justamente para não prestar aquele culto. E você fazer essa deformação grosseira, maliciosa, para não dizer outras palavras, né? Que coisa ridícula, que coisa feia. Qualquer protestante aí que tenha mais uma clareza, né, de honestidade, vai ver que o senhor está mentindo descaradamente. Olha, o texto de Santo Ambrósio, a crítica que ele está fazendo aos pagãos é idêntica à crítica que a gente faz hoje aos católicos. Santo Ambrósio estava criticando, né, o culto pagão, sim, mas não era o caso dos cristãos. Os cristãos morriam justamente para não fazer aquilo. Os cristãos morriam justamente para não cultuar os imperadores, os deuses imperadores e suas estatuetas. Agora vamos a alguns textos dos pais da igreja, que você se identifica com ele, você acha que a sua crítica é idêntica a ele, né? Com relação, né, a Maria. Vamos tratar desse assunto. Eu vou colocar aí na sua tela uma citação do século IV também, veja, de São Cirilo de Alexandria, falando sobre Maria. Você usou um texto, né, do Catecismo da Igreja Católica, e aqui eu vou mostrar para você que você mesmo se refutou em apenas alguns segundos, você mesmo se refutou. Você citou um texto, né, do Catecismo da Igreja Católica para criticar a Igreja Católica, e segundos antes você falou que a crítica dos pais da Igreja era idêntica à de vocês. Na mesma hora você se refutou. Quando você citou o Catecismo da Igreja Católica, você não se atentou que o que você falou foi justamente de um pai da Igreja. Olha só que absurdo. Você citou um texto do segundo século de um dos pais da Igreja, né? Sucessor direto dos apóstolos. Conheceu, né, os discípulos dos apóstolos, estava ali próximo da fonte. Você nem está tão malicioso, né, contra a fé católica que nem se atentou no texto que leu. Veja, vou colocar um texto aí para a gente, daqui a pouco eu coloco o texto que ele falou, né, do Catecismo da Igreja Católica, para você ver onde foi que ele mesmo se refutou, se refutou. Veja,
Primeiro vou colocar o texto que eu falei, né, de São Cirilo de Alexandria. Veja aí o que diz, né, São Cirilo de Alexandria, do século IV. Né, ele citou Santo Ambrósio, e ele disse que os pais da igreja tinham um argumento parecido com o deles, né, uma crítica parecida com a deles, né, idêntica com a deles, né, contra nós católicos. Veja o que disse, né, São Cirilo de Alexandria, século IV, né, do ano 315 a 386. Olha o que ele falou sobre Maria, né? O que esse São Cirilo de Alexandria falou. Salve, ó Maria, Mãe de Deus, venerável tesouro do mundo inteiro, lâmpada inextinguível, coroa da virgindade, cetro da verdadeira doutrina, templo indestrutível, morada daquele que lugar algum pode conter, virgem e mãe, por meio de quem é proclamado bendito nos santos evangelhos, o que vem em nome do Senhor. Salve, ó Maria, tu que trouxeste em teu sagrado seio virginal o imenso, o incompreensível. Por ti é glorificada e adorada a Santíssima Trindade. Por ti se festeja e é adorada no universo a cruz preciosa. Por ti exaltam os céus, por ti se alegram os anjos e arcanjos, por ti são postos em fuga os demônios. Por ti caiu do céu o diabo, tentador. Por ti é elevada ao céu a criatura decaída. Por ti todo o gênero humano, sujeito à insensatez dos ídolos, chegam ao conhecimento da verdade. Por ti o santo batismo purifica os que creem. Por ti recebemos o óleo da alegria. Por ti são fundadas igrejas em toda a terra. Por ti as nações são conduzidas à conversão. Veja o texto aqui. Inclusive, quando os jovens estavam louvando lá, disse isso, que Maria, né, pisa na cabeça da serpente. Os católicos dizem isso, Maria pisa na cabeça da serpente, né? Ele disse, não, isso aí é uma inovação. Veja no século IV, né? Um dos pais da igreja dizendo, por ti são postos em fuga os demônios. Esse texto me parece com o argumento protestante contra nós. Esse texto do século IV, de São Cirilo de Alexandria, pastor, esse texto parece mesmo a crítica, isso é uma crítica que ele está fazendo a Maria? É uma crítica igualzinho a que vocês fazem com nós católicos? Esse texto de São Cirilo, né, de Alexandria, do século IV, está parecendo com um argumento protestante? Agora veja esse texto de Santo Irineu, século II, bem próximo da fonte. É bem próximo da fonte. Santo Irineu, no século II. No Cristo que nasce de Maria, é a humanidade toda que nasce a vida. A solidariedade existente entre Cristo e os homens traz esta consequência. A concepção e o nascimento de Jesus já são a redenção por antecipação dos homens. Como por uma virgem desobediente foi o homem ferido, caiu e morreu. Assim também, por meio de uma virgem obediente à palavra de Deus, o homem recobrou a vida. Era justo e necessário que Adão fosse restaurado em Cristo e que Eva fosse restaurada em Maria, a fim de que uma virgem feita advogada de uma virgem apagasse e abolisse por sua obediência virginal a desobediência de uma virgem. Olha aqui o que os pais da igreja falam, pastor. Assim também, por meio de uma virgem, obediente à palavra de Deus, o homem recobrou a vida. Olha só, o homem recobrou a vida, né? Assim também, por meio de uma virgem, obediente à palavra de Deus, o homem recobrou a vida. Era justo e necessário que Adão fosse restaurado em Cristo e
Eva fosse restaurada em Maria, a fim de que uma virgem feita advogada. Veja, a palavra, o termo, né, chamar Maria de advogada, já era lá do segundo século. Santo Irineu já usa esse termo, né, advogada. Quer dizer, uma virgem advogada de uma virgem. Tá vendo, pastor? Agora, vou mostrar para você, né, um texto de Santo Agostinho também. Veja, né, citamos aqui textos, né, de São Cirilo de Alexandria, de Santo Irineu, e vamos citar um de Santo Agostinho, para ver, porque no vídeo dele lá também, ele citou Santo Agostinho. Vamos ver se a crítica de Santo Agostinho, né, é igualzinho na crítica dos, né, protestantes. Vamos ver, né, se a crítica deles, se a conversa dos pais da igreja realmente fecha com a conversa, né, dos protestantes. Veja esse texto aí na sua tela, de Santo Agostinho. Diz assim, ó: nem se deve tocar na palavra pecado, em se tratando de Maria. Isto em respeito àquele de quem mereceu ser a mãe, que a preservou de todo pecado por sua graça. Veja aí, né? Que a preservou de todo pecado por sua graça. Olha aí, né? Que a preservou de todo pecado por sua graça. Nosso Senhor entrou por sua livre vontade no seio de virgem. Engravidou sua mãe, todavia sem privá-la da sua virgindade. Tendo-se formado a si mesmo, saiu e manteve íntegras as entranhas da mãe. Desta maneira, revestiu aquela de quem se dispôs a nascer, com a honra de mãe e com a santidade de virgem. Parece mesmo com um argumento protestante, a fala de Santo Agostinho, né? Nem se deve tratar a palavra pecado quando se fala de Maria. Os protestantes dizem, não, ela é uma mulher comum, né? Pecadora, cheia de filho. Olha a blasfêmia, olha o que esse pastor falou, que as críticas dos pais da igreja era parecido com as críticas deles. Será que a fala do protestante realmente parece com a fala dos pais da igreja? Meu Deus, que blasfêmia, né? Que desonestidade, né? Podemos dizer, com todo respeito, que desonestidade falar uma coisa dessa. Achar que os pais da igreja tinham essa mentalidade, né, protestante. Veja esse texto, né, de Santo Agostinho, falando da mãe de Deus, né? Falando da sua preservação de todo o pecado, né? Que a preservou de todo o pecado por sua graça. Veja que tamanho de mentira, né? Esse pastor anda por aí espalhando. Aí as pessoas andam, aí as pessoas ficam ali no comentário do vídeo dele, né? Aplaudindo, dizendo, olha, isso é a pura verdade. Eles são, né, idólatras. Quer dizer que ele se coloca no lugar dos pais da igreja e nos coloca no lugar dos pagãos. Que desonestidade, né? Para não dizer muitas outras coisas. Não é verdade? Porque os cristãos morriam justamente para, né, os mártires morreram muitos justamente para não cultuar os ídolos. Justamente para não cultuar os ídolos. Comparar imagem de Cristo, imagem de Maria e dos santos com ídolos é uma blasfêmia. Porque muitos desses santos, muitos desses mártires lá dos primeiros séculos morreram justamente para não cometer idolatria. Então o pastor faz toda a deformação. E como eu disse, né, ele citou o catecismo da Igreja Católica. Veja, ele citou o catecismo da Igreja Católica, né, no parágrafo, né, 494. Ele disse que ele criticou nessa fala que por meio dela que veio a salvação, né? Ele deu uma deformadinha lá no texto, né? Mas você viu a citação de Santo Irineu, a citação de São Cirilo de Alexandria, a citação de Santo Agostinho, e assim, né, demos essa demonstração de apenas, né, 3 pais da igreja, século II, século IV, para você ver o que eles falaram sobre Maria e o que os protestantes fazem hoje. Aí ele citou que no catecismo da Igreja Católica dizia isso, né? Ele até criticou a frase que ele disse lá, né, que por causa dela veio a salvação. E ele não se atentou que essa frase é de Santo Irineu. É de Santo Irineu, um pai da igreja do século II. Veja, né, eu vou colocar na sua tela aí o catecismo da igreja, né, parágrafo 494. Veja aí onde está marcado de caneta, né, azul.
como disse Santo Irineu. Quer dizer, olha o que Santo Irineu disse. Obedecendo, se fez causa de salvação, tanto para si como para todo o gênero humano. Ele disse lá, não, ela é causa de salvação. Olha que absurdo. Ele nem se atentou que segundos antes, ele disse que a crítica deles era idêntica à dos pais da igreja. Então veja, ele se auto-refutou em segundos. Olha, observe que a crítica que os pais da igreja faz aos pagãos é a crítica que nós fazemos aos católicos. Aí ele diz, olha, eles diz lá no catecismo, né, número 494, que ela é a causa de salvação. Se esqueceu, pastor, de estudar melhor. Você criticou a fala de um pai da igreja do século II, segundo antes de dizer que era idêntico ao seu argumento, que era idêntico à sua crítica. Olha o que Santo Irineu disse, né? Obedecendo, se fez causa de salvação tanto para si como para todo o gênero humano. Aí a igreja acompanhou. Aí a igreja acompanhou o pai da igreja, né? Os pais da igreja. Ó. Do mesmo modo, não poucos antigos padres dizem com ele. Olha aí, os padres vão seguindo aquele pai da igreja do segundo século. Dizem com ele. O nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou pela fé. Comparando Maria com Eva, chamam Maria de mãe dos viventes. E com frequência afirmam: veio a morte por Eva e a vida por Maria. Veja, a igreja acompanha quem? Os pais da igreja. Veja esse texto, né? A partir do onde está marcado aí com caneta. Olha que beleza da fé católica. Os pais da igreja mais antigos vão acompanhando o pai da igreja, né? Os pais da igreja, como Santo Irineu do século II, e dizendo, olha, ele diz, né? Ó, obedecendo, se fez causa de salvação tanto para si como para todo o gênero humano. Do mesmo modo, não poucos antigos padres dizem com ele, ou seja, a fé que a gente tem hoje, meu amigo, foi formada por esses pais da igreja que estavam bem próximo da fonte. Aí os pais acompanham ele, dizendo, né? E assim sucessivamente, até dizer, a igreja hoje diz, veio a morte por Eva e a vida por Maria. Quer dizer que é uma citação dos pais da igreja. Aí ele vai lá e diz, olha, isso está errado. Segundo antes de dizer, nosso argumento é parecido com o dos pais da igreja. É um absurdo. É um absurdo. Chega às vezes a gente irritar a gente, né? De tanta mentira. Deveria haver uma retratação por tanta mentira, né? Por parte desses protestantes que agem dessa maneira que esse pastor agiu. Deveria haver uma retratação. Puxa vida, dizer que os argumentos deles é idêntico aos pais da igreja para nos criticar, achar que os pais da igreja estavam criticando os cristãos, estavam criticando os pagãos daquela época, que, repito, muitos cristãos deram a vida justamente para não cometer idolatria. E o sujeito ainda dizer, né, olha, a crítica deles é idêntica à nossa hoje. Esses textos que a gente leu, parece com argumento protestante relacionado a Maria? O que Santo Irineu disse de Maria parece com crítica protestante? E ele é tão distraído que usou o texto de Santo Irineu para criticar, segundo antes de ter elogiado os pais da igreja, de ter dizido, olha, parece muito com os nossos argumentos. Então, meus irmãos, essa aqui é a segunda parte, né, dessa refutação respeitosa a esse cidadão, mostrando, né, porque como é que pode alguém mentir tanto, deformar tanto a história? Para ganhar o que com isso? Para ganhar o que com isso? Né? O que vai ganhar com essa mentira? O que vai ganhar com essa mentira? Então essa foi a segunda parte, né? O vídeo, né? Parte 2. Vai ter a terceira parte para a gente arrematar esse assunto. Vou mostrar na terceira parte mais um texto, né? Mais um trecho ali da fala dele,
para a gente fazer, né, a terceira refutação respeitosa, desmentindo essas mentiras, gente. Porque, como eu disse, é tão ridículo, a mentira é tão grande, que merecia uma retratação. Merecia uma retratação. Falar isso da mãe de Deus, falar isso da igreja de Deus, dizer é uma coisa nova, é uma coisa recente. Veja, lá do século II, Santo Irineu já chama ela de advogada, né? Advogada de Eva. Era uma virgem advogada da outra. E vai moldando a nossa fé. A nossa fé foi moldada pelos pais da igreja. A fé católica foi moldada pelos pais da igreja. E você querer deformar e achar que encaixa ali a sua ideia protestante? Sem cabimento, meus irmãos. Então é isso aí. Aguarde aí a terceira parte, né? Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva. Deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.